As pessoas têm um mau hábito quando você vai ter filhos, né? Então nós vamos falar de legado hoje, que envolve filhos, mas o que você também faz durante o período que você está aqui nessa passagem terrena, porque nós não viveremos eternamente aqui nesse lugar. Então o que pretendemos deixar depois que a gente partir desse mundo, né, pessoal? E não pense que é só herança, não. Foi como eu acabei de falar. Pois não é, não. A gente tem uma missão de deixar algo de valor para todos que ficam, os filhos e as pessoas que fizeram parte da nossa vida. Eu acho que quando a gente fala de legado, nesse sentido, de não ser bens materiais, a gente não está falando de herança. A gente fala de legado, a gente fala do que a gente deixa, né? As lembranças que a gente deixa, as memórias, as inspirações, os sentimentos que a gente deixa. E nessa live, o nosso intuito é de falar do legado como os nossos filhos, por exemplo, né? Os meus filhos, para mim, são um legado. Porque eu vou, da mesma forma que a minha mãe me deixa como legado, um pouquinho dela tá em mim, eu quero passar isso para os meus filhos também, né? E ter filhos é isso aí, é todo um histórico, né? As pessoas, infelizmente isso, né, pessoal? Porque a história do mundo, ela é assim, né? Lá atrás isso já era assim, né? As mulheres, infelizmente, eram vistas como que elas tinham, né? Como elas eram objetos de um homem, né? Tanto que a nossa Constituição, se vocês não sabiam, pessoal, essa dica é muito top, né? A nossa primeira Constituição do Brasil, a mulher, tem o artigo, acho que salvo engano, o primeiro, ela era submissa ao homem. Olha como isso era algo muito terrível. Então as mulheres antigamente, elas não tinham que querer, era aquilo e acabou sob pena ainda de responder por isso. Mas graças a Deus que isso mudou. E tá mudando cada vez mais, assim. Eu acho que cabe a nós essa luta, né? Essa sabedoria, né? De se impor e de lutar pelo que a gente quer. E assim, tem um paralelo da questão da submissão, né? Tanto da Constituição como na Bíblia, né? A Bíblia descreve exatamente o que significa essa submissão da mulher ao homem. Não é uma coisa que tem que ser tratada como como que eu posso falar? Como uma depreciação, como uma coisa que seja em desvantagem. Porque quando fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, é no sentido que o homem tem que amar a mulher a ponto de dar a sua própria vida por ela. Então, assim, lógico, quem que não quer ser submissa a uma pessoa que vai de frente ao perigo, de frente à batalha para proteger a gente, entendeu? Aí as pessoas invertem toda o significado da palavra, né? No mundo de hoje, talvez. Mas tá mudando, vai mudar. Se Deus quiser, vai ficar cada vez mais justo. Exatamente. Então, assim, a gente sempre tem que pensar da seguinte forma. Eu já fui com essa mente, a gente chama, quando a gente fala de pobreza, pessoal, é da mente, tá? O estado de espírito, cada um é dono do seu. Mas, assim, a mente de pobreza, ela nos remete a ser aquela pessoa individualista. Ou seja, não tem água no planeta, mas eu quero que se dane porque aqui na minha casa tem. E não sei o que, tá faltando isso, eu quero que se dane porque aqui na minha casa tem. Então as pessoas agem no individualismo e não no conjunto, né? Então quando a gente fala sobre deixar algo, né? No nosso caso, para os nossos filhos, eu preciso deixar o mundo melhor. Para que os meus filhos também deixem um mundo melhor ainda e assim sucessivamente. Porque se a gente não plantar a mudança no mundo em nós, o mundo não muda. Eu acredito muito que o mundo é muito conectado, né? Acho que todo mundo é conectado, somos conectados um com os outros, assim, independente da crença, da religião, de tudo. Eu acho que o mundo é uma coisa só. Então, quando a gente tem consciência disso, né, e começa a plantar a nossa sementinha ali pro coletivo, eu acho que tudo tende a ficar melhor. Por isso que a gente tem que ter direcionamento em pensar no legado. E aqui falando em filhos, né? Nossa maior herança, tá? Então o legado ele abrange diversas coisas, tá? Além da herança. Porque é aquilo que você deixa na história. Qual o rastro que você deixa na história? A gente sempre faz essa pergunta. Que história você conta da sua história e que história as pessoas irão contar da sua história? Isso é muito importante, porque a gente vem no tempo e você vê, nós estamos hoje dentro de uma história porque aconteceram diversas histórias. E hoje a gente conta histórias de pessoas que foram importantes para a nossa história. E às vezes a gente não para pensar nisso, né? A vida é tão curta, assim, passa tão rápido e a gente não pensa nisso. A gente tem medo da morte, embora a gente saiba que todos vamos morrer, a gente só não sabe quando nem como. Mas assim, a gente não pensa nessa questão, né? Do que a gente vai deixar, do que a gente pode fazer hoje, né?
para deixar na memória das pessoas. A gente vive ali no automático e a gente não pensa nessas coisas, né? Eu acho que vale um pouco dessa reflexão.